Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Costa, eu sou estrategista financeiro e seja bem-vindo ao meu canal que tem como único objetivo colocar mais dinheiro no teu bolso, tá? E o vídeo de hoje, ele é muito especial, tá? Porque muita gente vai me chamar de maluco, de louco, eu sei disso, tá? Mas a ideia é realmente chocar, a ideia é que você realmente saia aí da Matrix e comece a enxergar esses fatores muito importantes que eu vou colocar nesse vídeo, que podem levar o Ibovespa a 500 mil pontos. Isso mesmo, 500 mil pontos, mais do que 5 vezes o valor que está hoje, fazendo assim com que neste exato momento que eu estou gravando esse vídeo, este seja um dos melhores momentos para se investir na história do Brasil. Tá? Eu quero que você venha comigo esse vídeo, tá? Eu não sou maluco, eu vou mostrar exatamente passo a passo a tese de investimento, por que eu acredito nisso, tá? E por que isso pode fazer total diferença na tua vida, né? Eu coloquei essa imagem aí que simboliza a liberdade e a tranquilidade financeira, tá? Imagina aí como que seria a sua vida se você pegasse seu patrimônio e multiplicasse ele por 5, tá? Não é algo que vai acontecer do dia para a noite, tá? Também não é algo que todas as pessoas serão capazes aí de ganhar dinheiro com isso, tá? Mas a ideia desse vídeo é mostrar para vocês que o que vai acontecer provavelmente para que você possa se preparar, tá bom? Então vamos lá, a gente está vivendo um momento único e esse momento único ele foi criado através de uma conjuntura de fatores, tá? Que foram alinhados aí pelo acaso, vamos dizer assim, e esses fatores vão fazer com que a Bovespa chegue a 500 mil pontos em alguns anos, tá? Quais são esses fatores? Primeiro é essa crise que nós estamos vivendo, a maior crise desde 1929, né? Eu vou entrar em cada ponto desse aí detalhadamente, mas só para você já saber, é a maior crise desde 29. Então esse é o primeiro fator. O segundo é os estímulos, né, que estão sendo colocados no mundo inteiro para que a economia reaja, não só no Brasil, Estados Unidos, Europa, enfim, todos os países estão estimulando sua economia, tá? O Brasil, ele tem uma condição atípica, tá? Que o Brasil é o país da renda fixa, tá? E isso vai fazer, né, com todos esses eventos, vai fazer com que o investidor brasileiro evolua, ele já está evoluindo, eu vou te mostrar os dados que vai te mostrar isso, e que essa evolução vai ser acelerada, tá? O gringo, né, o investidor estrangeiro não está aqui por uma série de fatores que também vou te mostrar, tá? E tudo isso vai gerar uma conjuntura que vai fazer com que o Bovespa chegue a 500 pontos. Por quê? Porque Bolsa de Valores não é uma padaria, você também vai entender essa afirmação, tá bom? Então, são 6 fatores, vamos detalhar um por um a partir de agora. Tá? Primeira coisa, a maior crise desde 29 é uma crise global de saúde e uma crise financeira. Tá? Ela teve uma queda vertiginosa de demandas em todos os maiores setores da economia. Vocês devem lembrar, o preço do petróleo colapsou, ele foi negociado o WTI até mesmo negativo há alguns meses atrás. Tá? E o desemprego nos Estados Unidos, no Brasil, está disparando. Tá? Resultado, Bolsa de Valores, queda de 50%, o circuit breaks, a gente sai de 120 mil pontos, vai para 60 mil pontos. Tá? Esse era o ponto que nós estávamos aí há 2 meses atrás. Tá? Depois disso, o que aconteceu? Os bancos centrais, né, os países começaram a estimular suas economias, né, eles falaram, bom, para a gente ajudar a economia a reagir, nós vamos estimular ela. Tá? Os Estados Unidos está estimulando essa economia em 2,5 trilhões de dólares, tá? Esse é o maior estímulo da história. Para você ter ideia, a última crise de 2008 não chegou a 1 tri. Então a gente está falando aí de um estímulo 3 vezes maior do que a última crise. A Europa já injetou também 1,5 milhão de trilhões de euros, tá? Então também o maior estímulo da história da Europa. E o próprio Brasil está injetando quase 1 trilhão de reais na economia, então tudo isso aí é uma chuva de dinheiro, como você vem falando, né, levar dinheiro de helicóptero, né, isso aí foi uma declaração do presidente do Fed, tá, e isso fez também que os juros no mundo inteiro caísse, né, nos Estados Unidos está próximo a zero, o Banco Central brasileiro acabou derrubando a nossa Selic, que já está em 3%, tá? Essa semana agora, que está começando nesse domingo, ela deve ir a 2,5%, talvez até 2,25%, e eu não me surpreenderia se até o final desse ano de 2020 ela chegasse a menos de 2%, tá? Isso aí é uma conjuntura mundial agora, tá? Todos os países estão, né, diminuindo seus juros e colocando, né, os juros básicos da economia nos menores patamares para estimular a economia, além dos estímulos financeiros, né, que estão acontecendo no mundo todo. Então esses estímulos vão fazer aí com que a economia comece a reagir, tá? Mas o ponto crucial desse fator que eu quero falar é justamente a taxa básica de juros, né? Os juros. Então a gente tem os juros no Brasil, no caso aí, pensando aí por alguns meses para frente, anos, 2%, talvez até 1%.
Tá? Então, pensando nesse cenário de uma taxa Selic aí, de uma casa aí de 1 a 2%, a gente cai num outro fator, que esse aí só o Brasil tem, que o Brasil é o país da renda fixa, né? Onde está o dinheiro do brasileiro, onde está o dinheiro que o brasileiro mantém investido, tá? Principalmente em fundos de renda fixa com 2 trilhões de reais, fundos multimercados com 1,1 trilhões de reais, previdência aberta, né? Ou seja, aquela que você pode contratar pelo seu banco, 900 bilhões de reais, previdência fechada, 1 trilhão de reais, né? Previdência fechada são os fundos, né, de pensão aí, Petros, o Postales, enfim, cada grandes empresas aí tem os seus fundos de pensão fechado, tá? A poupança que tem 900 bilhões de reais, tá? E ainda no mês passado a gente teve a maior captação líquida da história da poupança, tá? Pra você ver como é que o brasileiro adora uma renda fixa, adora um dinheirinho ali guardado sem correr risco, né? E a sopa de letrinhas, né? Se você não sabe o que é sopa de letrinha, eu vou contar para você. São os CDBs, LCIs, LCAs, enfim, todos os produtos bancários aí que tem mais ou menos 800 bi sob custódia, né? Isso aí é uma aproximação que eu fiz a partir de uma inferência no balanço do Fundo Garantidor de Crédito, tá? Então, a gente está falando algo em torno de 6 a 7 trilhões de reais que estão rendendo negativo nesse momento e vão render cada vez mais negativo, tá? Como assim render negativo, Rafael? Exatamente. Se você tem uma inflação de 3% e um juros básicos de 2%, então quer dizer o que? A grosso modo, o seu juros real é menos 1%. Ou seja, você manter esse dinheiro guardado, tá, no investimento que te dá menos 1% de juros real ao ano, quer dizer que o seu poder de compra está sendo corroído, você está perdendo poder de compra, e isso não é investimento, tá? Então você está perdendo dinheiro, e aí o que vai acontecer? Tá? As pessoas vão ter que começar a correr um pouco mais de risco para remunerar o seu capital que está investido, tá? E o que está acontecendo já na prática, tá? A evolução do investidor brasileiro, tá? Lembrando que até aí uns 3 anos atrás a gente não tinha nem 1 milhão de CPFs na bolsa, e aí vocês podem ver aí até na curva que eu tirei lá da B3, você tem ali no final de 2018, começo de 2019, uma curva ascendente, né? Um aumento aí drástico do número de CPFs no Brasil, e hoje, né, de acordo com o último número que saiu, já são 2,5 milhões de CPFs investindo na bolsa do Brasil. Então você vê aí que é um aumento vertiginoso do número de investidores brasileiros na bolsa de valores, tá? Por quê? Porque as pessoas descobriram que se elas não investirem por elas, né, principalmente buscando um pouco mais de risco, é lógico, né, com tudo que a gente fala aqui no canal, obedecendo aí uma série de critérios para não ficar apostando o dinheiro delas, o investidor vai poder fazer um bom negócio indo para a bolsa de valores, e é isso que os investidores estão fazendo. Inclusive, neste ano, né, de 2020, a pessoa física, né, os brasileiros, as pessoas físicas como eu e você, já aportaram mais de 34 bilhões de reais na bolsa de valores, enquanto o estrangeiro já retirou aí, com certeza, mais de 70 bilhões de reais do Brasil, tá? Então, assim, todas essas conjunturas de fatores que eu estou te falando, é bom que vocês vão lembrando deles, estão empurrando para uma série de situações que vão acontecer no futuro, né? Então, nesse momento, a gente está falando da evolução do investidor brasileiro, que ela está acontecendo a forceps, tá? Ela está acontecendo, e agora ela vai acontecer cada vez mais com a queda da taxa de juros. Além disso, tá, tem um outro fator muito importante, que é o investidor estrangeiro não está aqui, tá? Como vocês viram, no Brasil eles já tiraram mais de 70 bi só esse ano e vão continuar tirando dinheiro. Por quê? Porque em 2015 o Brasil perdeu o grau de investimentos, né? Hoje o Brasil é considerado aí nos mercados internacionais como um mercado de especulação, ou seja, não serve para investir, só serve para especular. Isso afasta muito os investidores estrangeiros, só que o Brasil estava no trilho fiscal, né? A gente estava buscando aí uma austeridade fiscal, e, né, numa entrevista que o Paulo Guedes deu no final do ano passado, que o Brasil recuperaria o grau de investimento ainda em 2020. Isso com certeza não vai acontecer por conta da pandemia, tá? Então o Brasil aí vai ter um déficit recorde esse ano, não vai ter jeito, porque para fazer todos esses estímulos o dinheiro tem que vir de algum lugar, tá? Então o Brasil vai ter um déficit recorde, não vai vir um grau de investimento em 2020, mas nada impede que possa vir em 2021, 2022, quiçá 2023, enfim, ninguém sabe, tá? Mas o fato é, o grau de investimento voltará para esse país, e quando ele voltar, muito, muito
dinheiro estrangeiro vai vir para cá, tá? Então, só recapitulando o ponto que a gente tá? A gente tem só uma pequena parte das pessoas físicas do Brasil na bolsa, somente 1% da população. Pra você ter ideia o quanto isso é pouco, tá? Nos Estados Unidos a gente está falando em a ordem de 50% da população está na bolsa de valores, no Brasil só 1%, para você ver o quanto, né, que a gente tem que evoluir ainda como investidor. Além disso, né, nós temos as nossas famosas previdências, tá? Antigamente, para que uma previdência batesse a sua meta atuarial, ela precisaria apenas ficar investido em renda fixa, porque isso ela poderia já cumprir a obrigação dela, tá? Meta atuarial, caso você não saiba, é o seguinte, tá? A previdência, né, o pessoal aporta lá e esses fundos de previdência eles investem dinheiro para pagar as aposentadorias lá na frente. Só que o que acontece? Ele se baseia que ele vai conseguir uma determinada rentabilidade para que lá na frente ele pague um determinado benefício. Então isso se chama meta atuarial. Todo fundo de previdência tem e eles têm que bater essa meta para garantir que eles tenham dinheiro lá na frente. Antigamente, né, quando a gente tinha uma Selic em 12, 13, 14%, que a gente tinha títulos pré-fixados do próprio governo negociando a 17, 18%, era muito fácil, né, para os fundos de previdência bater a meta atuarial, só que agora não vai ser tão fácil, tá? Eles vão também ter que migrar esse dinheiro para a Bolsa de Valores, tá? Além disso, tem os investidores estacionais, que são aqueles vários fundos de investimento que eu mostrei para vocês, tá? Com vários trilhões de reais, que eles estavam bem tranquilos, né? Eles faziam um fundo de renda fixa, cobrava 2% de taxa de administração, um monte de gente jogava dinheiro lá, eles compravam tesouro direto, compravam títulos do governo, eles ganhavam bom dinheiro e todo mundo ficava feliz. Só que agora as pessoas além, né, de estão acordando, tem toda a parte de educação financeira, não tem como cobrar 2% de administração de um fundo que vai investir no Tesouro Selic que paga 2% ao ano, tá? Isso aí não faz sentido. Então, cada vez mais, esse pessoal vai ter que criar fundos de investimento para a renda variável e os fundos multimercados que hoje tem grande parcela em renda fixa também vão ter que migrar para a renda variável, tá? Além disso, tem o investidor estrangeiro que também não está na bolsa, então você tem aí uma série, né, de fatores, uma série de componentes do mercado que não estão na bolsa de valores e que eles vão precisar entrar no mercado praticamente ao mesmo tempo. Tá, praticamente ao mesmo tempo, porque a Selic baixou agora, então nos próximos meses isso vai acontecer, tá? E muito provavelmente, né, você pode estar se perguntando, mas a Selic está baixa, mas ela vai subir. E eu acredito que isso não vai acontecer, tá? Primeiro que no mundo inteiro a taxa básica de juros está baixa, mas principalmente, tá, isso não está gerando inflação aqui no Brasil, né? Inclusive, mês passado nós tivemos até mesmo deflação, tá? Então, assim, o que pode fazer a Selic subir nesse momento seria uma inflação galopante, mas tudo indica que não é o caso, tá? Então a gente vai ter aí uma Selic baixa, um monte de gente querendo entrar na bolsa e o que vai acontecer? Uma enorme força compradora, tá? Isso é muito importante você entender. O que é uma força compradora, né? O mercado financeiro, ele é regido pela oferta e da demanda. Então, se eu tenho pouca gente querendo vender e muita gente querendo comprar, o que acontece? Sim, os preços sobem, tá? Por quê? Porque Bolsa de Valores não é uma padaria, tá? Uma padaria é muito simples de entender. Quando você chega de manhã para comprar o seu pãozinho, tem um monte de pãozinho lá, você compra, outra pessoa compra, um monte de gente compra e meia hora depois o padeiro vai lá e coloca mais pãozinho. Só que no mercado financeiro não é assim, tá? Para eu comprar um pãozinho no mercado financeiro, ou seja, comprar uma ação, outra pessoa tem que me vender. Eu não crio ações do nada, tá? É lógico que é possível fazer um follow-on, novas emissões, tá? Mas esse não é o caso. E mesmo que acontecesse, isso aí seria pequeno perante o mercado. O que eu quero dizer é o seguinte: para você comprar uma ação, você tem que achar alguém que queira vender. Agora, todo mundo que já possui ações, eu te pergunto, será que eles não estão vendo esses fatores? Será que eles vão querer vender os seus ativos e venderão por qual preço? Tá? Lembrando que a nossa Bolsa de Valores ela tem um tamanho de 4 trilhões de reais. Tá? E a gente viu agora há pouco que, fora o investidor estrangeiro, a gente já tem ali alguns trilhões para entrar na Bolsa de Valores. Só isso elevaria no curto prazo o Bovespa para 150, 200 mil pontos. Quando a gente atingir, né, o grau de investimento, você vai ter aí mais uma enxurrada de dólares entrando no país para que também comprar essas mesmas ações. Né? Isso aí é um problema, entre aspas, do Brasil. A gente só tem aí 400 empresas listadas na bolsa. Dessas 400 empresas, umas 100 só que prestam, os outros 300 não prestam. Tá? E aí, imagina aí, você tem aí 100, 150 ações aí que o gringo compraria, onde todo mundo quer comprar as mesmas ações. Tá? Então, assim, o que eu quero te dizer
com tudo isso, tá? Eu acredito sim que 2021, ano que vem, a gente vê Ibovespa entre 150 e 200 mil pontos e daqui a alguns anos, sei lá quanto tempo, 3 anos, 4 anos, 6 anos, 7 anos, eu não sei, mas eu acredito em Ibovespa em 500 mil pontos por conta de todo esse movimento, tá? O investidor pessoa física precisa entrar na bolsa, os fundos de pensão precisam entrar na bolsa, os fundos de investimento precisam entrar na bolsa, o estrangeiro vai entrar na bolsa. Todo mundo vai entrar para a bolsa. A nossa bolsa é desse tamanho, pequenininha, tá? Apenas 4 trilhões de reais. E isso vai ter um movimento brutal na bolsa de valores. Por isso que ela vai chegar em 500 mil pontos. E aí você pode estar perguntando, puta, Rafael, que excelente. Como eu faço para aproveitar essa oportunidade? É só comprar qualquer tranqueira que eu vejo pela frente, tipo a Oi, tipo a Azul, que eu vou ficar milionário, né? E a resposta é, obviamente, que não, tá? O cenário é desafiador, a gente vê aí boas empresas, como o caso da CVC, passando dificuldade, uma empresa aí de dezenas de anos, que sempre foi muito lucrativa, está passando por dificuldade, né? A gente vê a própria TAM abrindo aí concordata, recuperação judicial, então o cenário é extremamente desafiador, tá? Não é porque o Ibovespa vai chegar em 500 mil pontos que as ações que existem hoje estarão daqui 2, 3 anos vivas, tá? Talvez algumas sim, mas provavelmente outras não, tá? Então o cenário é desafiador e aí para você, vamos dizer assim, navegar por esse cenário, porque daqui entre 90 e 95 mil pontos até os 500 mil pontos, você precisa de duas coisas, tá? Conhecimento e o acompanhamento de alguém experiente, tá? Eu ofereço isso gratuitamente para vocês aqui no meu canal, tá? Tem a série 1 milhão com mil, tá? Que é uma série onde eu invisto meu dinheiro aqui publicamente para justamente te passar esse conhecimento e esse acompanhamento. Agora, se você quer um negócio mais próximo, se você quer um conhecimento mais estruturado para acelerar a sua curva de aprendizagem, eu tenho um convite para você aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tem um link para você conhecer a minha comunidade de investimento, tá? Nessa comunidade eu ensino tudo que eu sei sobre investimentos, tá? Você vai aprender do básico para o cara que nunca comprou uma ação até o cara que quer aprender operações estruturadas, como eu fiz no caso da operação put alguns meses atrás, tá? Então, neste link você vai aprender tudo sobre o mercado financeiro, tudo que você precisa para navegar esse mercado aí até os 500 mil pontos, tá bom? O link está aqui na descrição, eu espero poder te ajudar, tá? Na comunidade não é só um curso, existe uma comunidade por trás que vai te ajudar a aprender ou também o meu total acompanhamento mais próximo possível para que você faça uma diferença enorme no seu futuro financeiro, na liberdade sua financeira, uma tranquilidade maior, poder trazer isso aí para sua família, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Esse vídeo aí deu um puta de um trabalho e eu sei que ele vai ser polêmico. Comenta para mim aqui embaixo o que você achou. Compartilha com aquele seu amigo que tá todo pessimista, que acha que o mundo vai acabar. Manda esse vídeo para ele, que eu tenho certeza que vai animar muita gente, tá bom? E comenta aqui para mim, né? Como eu já disse, se inscreve, ativa a notificação e deixa o seu like, tá bom? Muito obrigado por você ter visto esse vídeo até o final e até os 500 mil pontos. Um abraço e até a próxima.